E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um fundo imobiliário aqui que ele pode ser muito interessante tanto para um investidor iniciante quanto alguém que está formando uma carteira de investimento ou até mesmo um investidor mais avançado. O objetivo desse vídeo é por alguns motivos. Muitas pessoas veem que o segmento de fundos imobiliários pode ser uma porta de entrada para você estar investindo em imóveis de uma forma indireta. Por quê? Porque você consegue investir desde valores de R$ 10 até R$ 100, receber mensalmente participação desses aluguéis e ter uma proteção contra a inflação, porque todos esses fundos imobiliários geralmente são corrigidos por métricas de inflação como o IPCA ou o IGPM. Então o investidor vê nesse tipo de investimento uma maneira dele preservar o valor da sua grana ao longo do tempo e ainda ter um rendimento real acima da inflação. Mas muitas pessoas têm aquela dificuldade de dar o primeiro passo, porque eu entendo essa questão de renda variável que traz um pouco mais de risco, você vê o seu dinheiro valorizando ou desvalorizando ao longo do tempo. Para uma pessoa que não está acostumada, não é muito tranquilo. Então, a gente escolheu um fundo imobiliário aqui que ele tem um histórico muito interessante ao longo de 5, 10 anos. Ele traz uma estabilidade no pagamento desses rendimentos, ele traz até uma estabilidade na variação da cota que a gente vai estar conseguindo visualizar, então ele poderia ser um investimento interessante para você fazer essa porta de entrada. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, e se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal poder crescer. Valeu! A gente está aqui no Status Invest, para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer uma pré-análise de investimento, sejam elas ações, fundos imobiliários, ETFs. Então é uma ótima ferramenta para tu estar utilizando. Aqui o ativo que a gente vai ver é um fundo de fundos, é o BCFF11. Ele é um ativo bem conhecido, a gente consegue visualizar aqui que ele teve início do fundo em 2010. Quem é o administrador é o BTG Pactual, que também é uma instituição financeira bem reconhecida. E o porquê que a gente selecionou ele? Primeiramente, por conta do histórico, que ele tem um histórico desde 2010 e um histórico interessante. Ele é um fundo de fundos, então por que que isso é atrativo? Como que funciona um fundo imobiliário de maneira tradicional? Você, investidor, vai lá, pega a sua grana, tem que fazer esse trabalho de escolher um fundo imobiliário, estudar ele para ver se ele está fazendo sentido e investir e acompanhar. Quando você investe através de um fundo de fundos, ele faz essa gestão toda, por isso que a gente consegue ver aqui que ele tem tipo de gestão ativa, ou seja, ele é um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários. Então, quando você investe no BCFF, ele vai lá, pega a sua grana e ele que faz esse investimento ou desinvestimento ao longo do tempo. Então, quem faz esses acompanhamentos é o pessoal do BCFF11. Isso é atrativo para investidores iniciantes, médios ou avançados, por quê? O investidor iniciante, muitas vezes, ele não sabe como escolher um bom fundo imobiliário ou entender um bom preço de entrada para ele. Já no caso do gestor aqui, ele vai estar fazendo toda essa análise, ver se o fundo imobiliário faz sentido e está verificando se investe ou se desinveste, se alguma coisa mudar. Então, o investidor iniciante, ele iria se isentar desse risco de talvez fazer uma escolha ruim. Para a pessoa que também é médio ou avançado, ele também é um fundo atrativo, porque a grande maioria das pessoas, ela tem um trabalho à parte ou uma empresa à parte e ela direciona essa grana para investimentos. Então, nem sempre ela tem tempo para conseguir estar estudando, se capacitando e acompanhando esses investimentos. Quando você investe em um fundo de fundos, você está terceirizando essa parte. Então, você não precisa ficar fazendo esse acompanhamento, investimentos e desinvestimentos. Você precisa ter o detalhe de escolher um bom fundo de fundos que apresente um bom histórico, uma boa rentabilidade, e dali para frente você fica mais tranquilo, você não precisa gastar tanto tempo acompanhando seus investimentos como se você tivesse uma carteira com, por exemplo, 10 fundos imobiliários. É claro que nem tudo são flores, né? No fundo imobiliário nós temos uma taxa administrativa e no caso do fundo de fundos nós temos essa taxa também, ou seja, você tecnicamente estaria pagando duas taxas administrativas, porque quando o dinheiro sai desse primeiro fundo, ele já tem essa taxa sendo deduzida, daí ele vem para o BCFF e quando ele sai do BCFF você tem mais uma taxa. Porém, eu não vejo como uma dupla taxa. Eu vejo ele como o seguinte: a primeira taxa aqui é a taxa daquela gestora daquele fundo imobiliário fazendo todo esse gerenciamento de locatários, de recebimentos e tudo mais, reformas, todo esse preparo. E na segunda ponta eu vejo uma taxa
como gestão de alocação de ativos, porque ele faz investimentos e desinvestimentos. Então, não é que você tem uma dupla taxação, é que você tem dupla taxa e duplo serviço. Então, cada taxa está atrelada a um tipo de serviço. Em um momento é a gestão do ativo, seria na primeira ponta, e na outra essa gestão de carteira. Além da questão de você não precisar ficar se estruturando para entender aonde você investe sua grana, acompanhar e verificar se vai precisar investir ou não, no fundo de fundos a gente consegue visualizar que, além dele fazer essa parte para você, que você acaba tendo o seu tempo para utilizar com as coisas que te geram grana, seja seu trabalho ou seus empreendimentos, enquanto o seu dinheiro está ali rendendo de uma forma atrativa, a gente vê que o fundo ele faz uma diversificação interessante. Então ele vai mudando essa carteira ao longo do tempo, investindo em coisas que estão mais atrativas para o momento, e quando essas coisas começam a perder um pouco desse fundamento, ele já vai fazendo os desinvestimentos e alocando em outras coisas. A gente consegue visualizar que do portfólio do fundo, ele tem 54% em fundos imobiliários de papéis. O que isso significa? Fundos imobiliários de papéis, eles não são ali um fundo imobiliário de tijolo, de um patrimônio de fato. Eles são títulos de dívida atrelados ao segmento imobiliário. Eles acabam tendo um imóvel ali por trás, indiretamente, porém, são títulos de dívida. Mas essa parte da carteira, ela está mais robusta porque as taxas de juros estão mais altas, então pode ser que ele esteja atrelado a alguns títulos de papéis que sejam remunerados pela taxa Selic, por exemplo. Então, eles acabam sendo mais atrativos em questão de pagamento de dividendos. Então, o fundo ele vai fazendo essa gestão de carteira e rotacionando conforme o que está mais atrativo. A gente consegue ver também que a exposição em fundos imobiliários de tijolos é interessante. Nós temos lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hotéis, hospitalar. Ou seja, você fica, além de você terceirizar essa questão de escolher um ativo e ficar acompanhando ele para ver se ele está fazendo sentido ainda ou não, você tem uma certa exposição a diversos fundos imobiliários, que já traz uma diversificação natural para sua carteira de investimento, reduzindo um pouco do seu risco em estar exposto em apenas um ativo e trazendo um potencial de ganho, porque você está exposto a diversos segmentos e, conforme eles vão se adequando, você vai tendo uma rentabilidade média e um risco médio para a carteira. Então, o ticker desse fundo imobiliário é BCFF11. O ticker, se você não sabe, é o código que você vai utilizar na corretora para fazer o investimento, para comprar essas cotas desse fundo de fundos. O preço mínimo dele está em R$ 61,20, preço máximo em 77,16 e preço atual de 70. O dividend yield do fundo imobiliário está na casa de 9,32. E lembrando que esse dividendo ele é isento de imposto de renda, então seriam 9,32% líquidos de imposto de renda. E lembrando também que ele foi o rendimento pago nos últimos 12 meses, e como renda variável varia, não necessariamente ele performe dessa maneira. Mas eu já vou estar mostrando aqui para baixo para vocês que ele traz uma certa estabilidade nesses pagamentos, o que traria uma previsibilidade para o investidor e uma segurança maior. Quando a gente olha a questão de cotação dele, a gente consegue ver que ele tem uma certa preservação desse valor na cota, principalmente quando você compra a valores interessantes, como no caso esse de R$ 70, com base no valor de patrimônio que ele tem, que a gente vai ver também, ele está um valor interessante para talvez você estar fazendo investimentos e travando essa taxa de 9% aqui. É claro que ela vai oscilar, como eu disse para vocês, mas como ele tem essa certa estabilidade, a gente poderia imaginar que esse dividendo de 9% ele seria de uma forma meio constante. Quando a gente visualiza aqui, a gente consegue ver que o fundo está sendo trabalhado em R$ 70, e desde aqui de 2017 ele já tinha cotações de 76, em 2018 ele chegou a 73, então a mínima que ele bateu desde 2017 foi aqui de R$ 64, mas foi devido àquela situação de fechamento que nós tivemos em março de 2020, e todos os ativos de renda variável tiveram essa desvalorização. Porém, por mais que foi um período extremamente incerto, as cotações ainda desceram até R$ 64, ou seja, nós estamos a 70. Então, no pior momento econômico, que a gente tinha uma incerteza muito grande, a gente chegou a R$ 64. E daí agora, em 2021, os valores também chegaram nessa casa de 62, porém já retornaram. Então a gente consegue ver o seguinte: você investir nesse fundo não quer dizer que ele não possa cair, ele pode chegar a patamares, mas ele já foi testado em alguns momentos e ele chegou ali na casa de 62, 63 reais. Porém, ele sempre retorna e a gente já consegue visualizar aqui que a máxima que ele bateu foi de 113,99, ou seja, ele poderia trazer um certo ganho para a gente, principalmente em momentos onde a nossa taxa de juros começasse a cair, porque daí esse dividendo que ele paga iria ficar bem atrativo frente aos investimentos de renda fixa que você teria no momento.
Quando a gente trata sobre a questão dos dividendos, né, que apesar de ser renda variável, isso poderia variar conforme o tempo vai passando, a gente consegue ver que, ó, em 2016 ele pagava dividendos na casa de 0,50 centavos por cota por mês. Em 2017 também 0,55, 0,50. Em 2018 a mesma coisa. Em 2019 a mesma coisa. Em 2020 tivemos essa pequena queda aqui para 0,40, 0,45, mas como a gente viu, um momento extremamente atípico, extremamente incerto e muito provavelmente o fundo tem uma preservação ali de segurar um pouco desse caixa para ver como que ia ser a situação do período, se talvez iria ter alguma inadimplência ou perda de locatário, e segurou às vezes um pouco em alguns meses, porém a gente já consegue visualizar que se normalizou em 2021 e em 2020 também está nessa proporção, na casa ali de entre 0,50 a 0,56. Os últimos pagamentos foram de 0,56 por cota. E quando a gente vem aqui no valor patrimonial por cota, está na casa de 78,31. O que isso quer dizer? Que quando vai ali uma pessoa especialista para fazer a avaliação dos imóveis, esse especialista informa que o valor patrimonial daqueles imóveis avaliados ficou na casa de 78,31 por cota. Ou seja, você comprando a R$70, você estaria comprando abaixo do valor, ou seja, com um deságio, o que também poderia representar uma certa segurança. É claro, é válido lembrar aqui também que esses imóveis eles são sempre reavaliados e essa reavaliação ela pode ser para cima ou para baixo. Porém, na última avaliação está na casa de 78. O que é interessante aqui é a gente visualizar o seguinte: a gente já viu que esse dividendo ele tem ali uma certa previsibilidade na casa dos 50 centavos e a gente viu que o dividendo atual está na casa de 9,30% por ano. Porém, se a gente pegar esse 0,50 por mês e ver a representatividade que ele geraria num valor de cota de R$78, a gente ainda estaria tratando de um dividend yield na casa de 7,66%, ou seja, com base em tudo que a gente viu, esse ponto de entrada de R$70 ele poderia ser um ótimo investimento, isso se fizer sentido com base no seu perfil de investidor. Por quê? Porque você estaria comprando uma cota que estaria tendo uma previsibilidade ali de um dividendo de 9%, que a gente sempre tem que lembrar que ele pode ser alterado tanto para cima quanto para baixo, porém a gente viu que o histórico mostrou que o fundo imobiliário consegue vir trazendo esses pagamentos nessa proporção. Então a gente poderia, ao investir a R$70 de cota, ter uma taxa ali de dividendo meio que travada e tendo uma certa tranquilidade de que, por mais que ele ainda viesse a sofrer aumentos de cotação, mesmo que você investisse a valores maiores, você ainda teria taxas de 7,6% de dividendo, mesmo se estivesse comprando ele no valor patrimonial. E sempre lembrando que até o presente momento, os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o que também é bem atrativo, porque se você for comparar com uma taxa de juros e tirar o imposto que tem sobre ela, ou seja, esses 9% aqui de dividendo, eles virariam 12%, por exemplo, de uma taxa de juros, e esses 7,6% eles virariam 10%. Por quê? Porque se você investir em títulos de renda fixa, você teria que tirar essa taxa do imposto aqui, e daí sim você ia ter o seu lucro líquido ali. Aqui no caso de fundos imobiliários, essa questão de 9,3% ela já é isenta, o que também é bem atrativo. E tem a questão de você estar investido no segmento imobiliário e com correções inflacionárias ao longo do tempo. E lembrando mais uma vez que quando você escolhe investir através de um fundo de fundos, você está terceirizando esse investimento e desinvestimento nos ativos de fundo imobiliário e por conta disso você acaba tendo uma outra taxação, que seria essa taxa de gestão de portfólio no caso. Porém, você estaria ganhando liberdade do seu tempo para focar em seu trabalho ou em seus empreendimentos, ter essa diversificação natural que o próprio gestor vai estar fazendo e está sempre tranquilo, porque você sabe que está investido em um fundo imobiliário que tem uma previsibilidade de rendimentos e uma preservação maior de capital ao longo do tempo. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal poder crescer. E é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Valeu, meus queridos, e abraços.